O que são pensamentos exatamente? Dizem que você tem até 60.000 pensamentos em qualquer dia. A maioria deles são habituais, e poucas pessoas refletem e consideram se o seu pensamento está realmente servindo-os. Ainda menos pessoas refletem sobre o que a consciência realmente é, e como seu pensar pode influenciar suas vidas e circunstâncias. Sob a atual situação bastante mecanicista do paradigma moderno, pensamentos humanos e consciência são vistas como pouco mais do que potenciais de ação neuronal, disparando automaticamente no centro do sistema nervoso. E ainda assim, os sábios de muitas antigas tradições espirituais orientais veem pensamentos de maneira muito diferente, como uma forma de energia que poderia influenciar não apenas as nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor. Enquanto a maioria dos cientistas tradicionais provavelmente descartaria tal ideia de imediato, é realmente tão absurdo pensar que pensamentos e emoções podem ser formas de energia invisível, muito parecidas com magnetismo ou ondas de rádio. Imagine que você viajasse 500 anos de volta no tempo, trazendo um iPhone moderno com você. À medida que você conhece e interage com as pessoas da Europa feudal, você mostra a eles o iPhone e tenta o seu melhor para explicar-lhes que este pequeno dispositivo metálico em seu tempo tem o poder de enviar sinais de energia invisíveis para torres de celular próximas e assim permitir que você se comunique com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, desde que tenha um dispositivo similar, um receptor. Você diz a eles que poderia teletransportar informações para qualquer outra parte do mundo na velocidade da luz e que isso poderia assumir a forma de uma chamada de voz, mensagem de texto, uma imagem ou até mesmo uma gravação de vídeo de alta resolução. No mundo da Europa medieval, onde a única maneira de transmitir informações através das distâncias era usando mensageiros a cavalo, tudo o que você disse a eles pareceria absurdo demais. As pessoas daquela época não conseguiriam nem começar a entender a tecnologia dentro do iPhone, muito menos acreditar em qualquer uma de suas alegações sobre suas capacidades. Essas pessoas provavelmente alegariam que você estava falando de magia e heresia, e possivelmente iriam atacá-lo. Para muitas pessoas no mundo moderno, a lei da atração parece uma ideia mágica, exagerada demais para ser verdadeira. E ainda centenas de anos atrás, o rádio, ondas, sinais Wi-Fi e celulares também teriam sido considerados uma forma de magia, simplesmente porque eles viveram em um período de tempo que carecia de tecnologia para detectar, medir e interpretar essas formas invisíveis de energia. Não é de surpreender, então, que esses conceitos tenham fascinado profundamente ninguém além do grande Nikola Tesla, que uma vez afirmou que o dia em que a ciência começa a estudar fenômenos não físicos fará mais progresso em uma década do que em os séculos anteriores de sua existência. Tem havido muita especulação sobre exatamente o que ele estava se referindo, com muitos cientistas rejeitando a citação completamente. Embora Tesla fosse sem dúvida um dos homens mais inteligentes que já viveram, cujas invenções formaram a base do nosso mundo tecnológico moderno, ele também tinha a reputação de ser um tanto estranho e era conhecido por preferir fazer amizade com pombos em vez de pessoas. E algumas de suas invenções não realizadas seriam um tanto estranhas, para dizer o mínimo, mas também ridiculamente incríveis. Assim, foi fácil para muitos de seus pares descartar a citação como apenas uma peculiaridade, uma declaração improvisada que carecia de um significado mais profundo. Porém, há muitos que acreditam que esse grande gênio se referia a áreas que a ciência moderna ainda não ousa aventurar-se em áreas como a natureza do pensamento, emoções humanas e até mesmo a consciência e o próprio espírito humano. Isso é reforçado pelo fato de que Tesla tinha uma forte amizade com Swami Vivekananda, um monge hindu mundialmente famoso, e que Tesla também passou grande parte de seu tempo estudando hinduísmo e as escrituras védicas. É claro que é raro encontrar sérios cientistas dispostos a dedicar estudo a questões como estas, que sem dúvida desaprovam isso e até mesmo consideram esse trabalho ridículo. No entanto, embora a ciência convencional não tenha se aprofundado nesta área, tornou-se um assunto de interesse crescente na cultura popular, e parece haver um aumento constante na consciência espiritual das pessoas ao redor do mundo. Na verdade, eu conheci muitas pessoas fascinadas por esses conceitos espirituais universais ao longo de minhas viagens pelo mundo, de várias culturas, incluindo Croácia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Portugal e Grécia, apenas para citar alguns, além do meu país de origem, os Estados Unidos, é claro. Em particular, o conceito da lei da atração se tornou imensamente popular após o lançamento de filmes e livros como O Segredo, e isso só cresceu com o número de celebridades atribuindo seus sucessos à lei da atração, e também vários youtubers proeminentes discutindo a ideia em detalhes exaustivos.
Em breve resumo, a lei da atração é a ideia de que os pensamentos são uma forma de energia emitida para o mundo, e assim influenciam o mundo e atraem coisas de volta para você que ressoam e se harmonizam com esses pensamentos. Isso também é conhecido por muitos como manifestação. E assim, o pensamento positivo e saudável, padrões ao longo do tempo, são pensados para atrair coisas mais positivas e circunstâncias em sua vida. Quero dizer, quando você começa a pesquisar esse conceito, é bastante chocante quantos indivíduos altamente bem-sucedidos e proeminentes em nossa sociedade têm apregoado os benefícios do pensamento positivo e visualização. Eu realmente acredito que os pensamentos são o maior veículo para a mudança, poder e sucesso no mundo. Tudo começa com pensamentos. Quero dizer, as cadeiras em que estamos sentados, a sala em que estamos, tudo começou porque alguém pensou nisso. Então, eu pensei na cor roxa para mim. Eu sei que isso vai soar estranho para você. Eu li o livro. Eu tenho tantas cópias daquele livro que passei para todos que eu conhecia. Se eu estivesse no ônibus, eu daria para as pessoas. E quando ouvi que haveria um filme, comecei a falar sobre ele. Para mim, eu não sabia quem Quincy Jones ou Steven Spielberg eram, ou como diabos eu entraria nesse filme, já que nunca atuei na minha vida. Mas eu senti isso tão intensamente que eu tinha que fazer parte desse filme. Eu realmente acredito que criei isso para mim mesmo. Eu queria isso mais do que qualquer coisa no mundo e teria feito qualquer coisa para fazer isso acontecer. Na minha casa, como em muitas outras casas na Irlanda, o estresse real e as brigas reais vêm da hipoteca. Vêm do estresse de casa. Minha mãe e meu pai ainda são jovens, mas agora eles estão quase levantando os pés, podem relaxar. Eles estão em um lugar novo, então é bom. Isso é algo que eu sempre sonhei. Eu sempre visualizei como daria às pessoas que me deram. Como seria isso? Eu sempre sonhava em simplesmente aparecer um dia e dizer, aqui estou eu. E isso sempre daria. Eu gosto de bons sentimentos. Então, minha primeira regra é encontrar sua visão e segui-la. Você vê, eu acho que é o mais importante que temos uma visão clara de onde estamos indo, nosso objetivo para onde estamos indo. Porque você pode ter o melhor navio do mundo. Você pode ter o melhor navio de cruzeiro, mas se o capitão não souber para onde ir, aquele navio navegará pelo mundo e lá fora, o mar, e nunca chegará a lugar nenhum. E é exatamente assim na vida real. Se você não tem uma visão, você apenas vagueia. Costumava subir na Mulholland Drive e estacionar todas as noites e visualizar. É aqui que você estava quebrado, certo? Costumava subir na Mulholland Drive e estacionar todas as noites. Lá eu ficava visualizando, vendo a mim mesmo como o dono. Eu estava quebrado, mas alguns diretores começaram a ficar interessados em mim, e pessoas que eu respeitava começaram a dizer, você sabe, eu gosto do seu trabalho, ou seja lá o que for. E eu estava visualizando as coisas vindo até mim, tudo o que eu queria, ou o que quer que fosse. Isso foi em 1987, 85. Sim, e eu não tinha nada naquela época. Então, foi como se isso só me fizesse me sentir melhor. E isto realmente me fez me sentir melhor. Eu estava meio que me fazendo sentir melhor. Eu ia dirigindo para casa e pensava, bem, eu tenho essas coisas e elas estão lá fora. Eu simplesmente não tenho controle sobre elas ainda. Mas elas estão lá fora. Então, eu escrevi um cheque. É verdade. Eu escrevi um cheque para mim mesmo. Um cheque de 10 milhões de dólares pelos serviços de atuação prestados. E eu dei a mim mesmo. E depois de uns 5 anos, ou 3 anos, talvez. E eu coloquei a data de ação de graças de 1995. E eu coloquei na minha carteira e guardei lá. E esse cheque até deteriorou. E deteriorou. E outras coisas. Mas então,
Um pouco antes da Ação de Graças de 1995, descobri que eu iria ganhar 10 milhões de dólares fazendo um filme. Acho que foi Debbie e Lloyd. Então, você se visualiza. A visualização funciona se você trabalhar duro. Você precisa acreditar. Meu cineasta favorito de todos os tempos, desde a infância, é o escritor brilhante, o diretor James Cameron. E embora ele certamente não tenha a reputação de ser sensível de qualquer maneira, ele tinha isto para dizer sobre o poder da imaginação. Imaginação é uma força que pode realmente manifestar uma realidade. Eu disse que vamos mergulhar nos destroços. Vamos filmar de verdade. Vamos estar usando na abertura do filme. Será um ótimo gancho de marketing. E eu os convenço a financiar a expedição. Parece loucura, mas isso remonta a este tema sobre, você sabe, sua imaginação criando uma realidade. Porque, na verdade, eu criei uma realidade onde, 6 meses depois, eu me vi em um submersível russo, 2,5 milhas abaixo no norte do Atlântico, olhando para o verdadeiro Titanic através de uma janela de visualização. Você tem que imaginar primeiro, e depois você tem que desenhar. E então, você tem que andar por aí. A coisa emocionante sobre fazer filmes é pensar, no momento certo, antes de você ter a ideia. E pensar nisso no momento em que você está sentado ou em pé no set e há milhares de pessoas ao redor. E elas construíram este enorme set e tem todos esses atores e toda essa energia e todo esse foco. E perceber que tudo está a serviço de algo que foi feito de pano inteiro, sabe? E isso é divertido. Quero dizer, isso é assim que um arquiteto deve se sentir quando eles dirigem pela rua e eles olham para cima e veem um edifício que eles projetaram. É algo que você imaginou tornado tangível. Embora eu concorde que a ciência deveria sempre abordar novos tópicos com um grau de ceticismo saudável e rigor sistemático, acredito que é extremamente fechado de mente considerar a lei da atração um tópico indigno de estudo científico e um exame mais detalhado. Pessoalmente, ao longo dos anos, eu me tornei gradualmente um crente muito forte na lei da atração e em muitos outros princípios espirituais. Há uma série de razões para isso. Em primeiro lugar, é a experiência pessoal. Observando os padrões da minha própria vida, bem como os padrões que ocorreram na vida dos meus amigos e conhecidos. Eu tenho uma perspectiva única porque trabalhei na área médica por muitos anos, como residente, companheiro e mais tarde como médico assistente. Avaliei e tratei milhares de pacientes. E eu testemunhei certos padrões se repetirem repetidamente. Minha especialidade é a medicina intervencionista da dor. E assim, por exemplo, digamos que você compare 2 pacientes com origens demográficas muito semelhantes e históricos médicos passados. Ambos sofrendo da mesma condição, como uma radiculopatia lombar aguda. Eles só diferiam em termos de mentalidade. Na maioria das vezes, o paciente com mentalidade otimista e saudável se recuperaria muito mais rápido. Eu vi esse padrão se repetir ao longo dos anos. É claro que muitos diriam que os pacientes com uma mentalidade mais saudável e otimista são simplesmente muito mais propensos a se envolver em seu programa de terapia física, exercícios em casa, com maior dedicação e consistência. Mas é importante notar que a relação entre pensamento positivo, padrões e ações positivas é na verdade um aspecto enorme da lei da atração. Mas esse é um aspecto físico claro da lei, em vez do mais nebuloso aspecto metafísico. Claro, ao longo de muitos anos, vendo esse padrão se desenvolver tão fortemente, eu não pude deixar de ter a sensação de que havia muito mais do que apenas os aspectos físicos envolvidos. Chegou ao ponto em que eu poderia prever, geralmente com muita precisão, quais pacientes se recuperariam rapidamente e facilmente e quais teriam um curso de recuperação muito difícil, mesmo durante a consulta inicial. E é claro que não é só meu pessoal experiências e minhas experiências cuidando para meus pacientes. Nos últimos anos, houve vários cientistas que eu respeito, que foram intelectualmente corajosos o suficiente para oferecerem livros fascinantes sobre a lei de atração e também explorar relacionados princípios espirituais que se estendem muito além disso. Um é o geólogo Greg Braden, que tem escrito vários livros interessantes, desenhando conexões profundas entre a moderna física e conceitos espirituais antigos. Outros incluem o biólogo celular Dr. Bruce Lipton,
que afirma que a consciência influencia o corpo de uma forma molecular, especialmente no que diz respeito à epigenética. Além disso, também houve o trabalho do Dr. Robert Lanza, um médico que afirma que a vida e a consciência são fundamentais para o universo e funcionam ao ponto de propor que pensamentos e a consciência criam a própria realidade. Além disso, até mesmo como nossa compreensão da física se aprofunda, parecem prestar maior apoio a ideias como a lei de atração e uma visão mais espiritual do universo. Quando eu estava no ensino médio, fomos ensinados o modelo Bohr do átomo, que parecia como um sistema solar em miniatura. E até mesmo este modelo, desenvolvido em 1913, mostrou que o átomo tinha mais de 99% de espaço vazio. O modelo mais moderno não retrata o elétron como um planeta solitário girando em torno de um Sol, mas como um campo de energia das ondas de probabilidade ao redor do núcleo. E assim, acredita-se agora que um átomo parece muito mais com uma esfera de energia do que um sistema solar. Além disso, foi descoberto que prótons e nêutrons são realmente constituídos por partículas subatômicas conhecidas como quarks, que são infinitesimalmente menores do que o próprio núcleo. Assim, ao longo dos milênios de nossa civilização humana atual, a maioria das pessoas percebeu o mundo ao seu redor como sendo muito sólido e tangível. Embora, em realidade, de um ponto de vista da física quântica, tudo ao seu redor é espaço quase totalmente vazio e, portanto, tudo o que você vê no mundo, em muitas maneiras, é apenas energia. Foi Albert Einstein quem ficou famoso por afirmar que energia e matéria são diferentes formas da mesma coisa, e o poder devastador de uma explosão de bomba nuclear é apenas a conversão de um átomo de urânio em energia bruta. Então, se tudo o que você vê no mundo são apenas diferentes formas de energia, incluindo seu próprio corpo, eu não acho que é muito difícil supor que pensamentos e emoções também podem ser formas de energia que a ciência ainda não descobriu como observar diretamente e medir. Eu também não acho que seja tão importante esticar a hipótese de que tal energia pode exercer influência sobre o mundo ao nosso redor da mesma forma que as ondas eletromagnéticas da luz solar aquecem sua pele em um dia de primavera. Por fim, acho isso imensamente fascinante quanto os grandes sábios e figuras religiosas em todo o mundo de várias origens se uniram a conceitos que evoluíram diretamente para o que agora é ensinado nos círculos modernos de autoaperfeiçoamento, como a lei de atração. Isso inclui os ensinamentos de Jesus, Buda e os sábios hindus. Na verdade, foi o próprio Buda que uma vez afirmou que tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Esses conceitos fascinaram os sábios e líderes espirituais por vários milênios, e por isso não é nenhuma surpresa porque isso fascina tantas pessoas hoje em dia em nosso mundo moderno, especialmente agora que as ideias podem ser compartilhadas facilmente através das redes sociais e meios de comunicação. É claro que tudo isso está sendo dito neste momento. Tempo ainda não houve concreta evidência para a lei da atração. No entanto, para ser justo, ainda há muito a fazer, seja um incentivo financeiro sério ou uma motivação dentro da comunidade científica para estudar este tópico em qualquer profundidade significativa. Assim, embora eu tenha um tremendo interesse pela espiritualidade e a natureza da realidade, e eu tenha uma forte crença na lei da atração, eu tenho que admitir que isso é muito mais uma questão de crença espiritual do que científica. Minha crença deriva em grande parte da minha própria intuição, minhas experiências pessoais, bem como minhas observações sobre a vida de inúmeros outros, incluindo milhares de pacientes, bem como meu estudo dos ensinamentos espirituais dos maiores mestres espirituais na história, incluindo Jesus, Krishna e Buda. Além disso, eu sou infinitamente fascinado como esses antigos ensinamentos espirituais se encaixam tão bem dentro da estrutura evolutiva da teoria quântica moderna da física. Do ponto de vista prático, o que significa a lei da atração para a pessoa comum? Bem, se você não gosta de todo o aspecto espiritual e místico dele, você pode simplesmente ignorar tudo isso e, mesmo de um ponto de vista lógico e comum, faz sentido que desenvolver uma melhor atitude mental e crenças levarão inevitavelmente a mais comportamentos positivos ao longo do tempo, o que inevitavelmente levará a mais oportunidades e uma vida melhor. Além disso, apenas de um ponto de vista psicológico, é óbvio que se você adotar uma boa atitude, mais pessoas ao seu redor responderão positivamente a você. Na verdade, foi Emerson quem ficou famoso por dizer: semeie um pensamento e você colherá uma ação, semeie uma ação e você colherá um hábito, semeie um hábito e você colherá um caráter, semeie um caráter e você colherá um destino. Eu adoro essa citação porque é uma descrição muito concisa, prática e secular que captura a essência da lei da atração. E se você é uma pessoa mais espiritual e intuitiva,
o aspecto metafísico simplesmente acrescenta outra enorme e fascinante camada que fornece motivação adicional para otimizar sua mentalidade, pensamentos e crenças. Tenha em mente que isso não significa que você não é permitido ter pensamentos negativos. Coisas ruins acontecem com todo mundo na vida, e é obviamente saudável vivenciar essas experiências e emoções negativas durante aqueles tempos. Uma conscientização e uma implementação eficaz da lei da atração significaria simplesmente não insistir excessivamente ou habitualmente em padrões de pensamento negativos, evitar catastrofizar e também aprender como reformular pensamentos para se tornarem mais empoderadores quando razoável. Então, também acredito que muitos populares professores espirituais estão ensinando as pessoas a potencialmente fazer mau uso da lei da atração, enfatizando a manifestação de desejos materiais superficiais que geralmente são apenas desejos do ego. Por exemplo, seu ego pode desesperadamente querer manifestar um Lamborghini, mas seu eu superior e Deus provavelmente não se importam muito com essas coisas em um nível mais elevado e transcendente. Eu verdadeiramente acredito que Deus se importa muito mais com seus propósitos de vida superiores e com a pessoa que você se torna do que com qualquer conquista material. Portanto, minha crença pessoal é que é muito importante manifestar ao longo do plano divino e co-criar com Deus. Voltando ao exemplo do Lamborghini, acredito que seria muito mais benéfico para sua espiritualidade a longo prazo concentrar-se na manifestação de um negócio alinhado com a ética de sua alma, sua paixão e seus talentos, que beneficiariam os outros e tornariam o mundo um lugar melhor, e também permitiriam que você desenvolvesse traços de caráter como coragem e perseverança. Em tal cenário, o Lamborghini provavelmente eventualmente entraria em sua vida inadvertidamente enquanto você busca sua verdadeira missão espiritual. Esta abordagem provavelmente será muito mais saudável e levará a uma alegria muito maior a longo prazo do que focar na Lamborghini em si. Além disso, é importante lembrar que, enquanto eu e muitos outros proponentes da lei da atração acreditamos que os pensamentos podem influenciar a realidade, existem limites definidos para esse poder, da mesma forma que um pequeno imã nunca poderia levantar um carro. Agora, é claro que ao longo dessas linhas é também importante ter em mente que, porque dominamos o conhecimento da força universal do magnetismo em grande parte devido ao trabalho de Tesla, os humanos agora têm a capacidade de engenhar eletroímãs massivos que realmente têm a capacidade de levantar um carro inteiro. Nas próximas décadas, se os humanos dedicarem os recursos adequados para estudar os poderes da mente e da consciência, não é irracional conjecturar que um dia poderemos desenvolver métodos para amplificar esses poderes. Então, eu acredito que Tesla estava gerações à frente de seu tempo em sua afirmação de que a ciência moderna deveria ser sem medo de estudar esses mesmos ideias metafísicas não convencionais. Eu realmente acredito que uma vez que a ciência moderna comece a estudar rigorosamente a natureza do pensamento e da consciência, fará descobertas inimagináveis que levarão a um salto quântico na civilização humana. Mas de qualquer forma, voltando para a Terra de um ponto de vista muito mais prático, a lei da atração é realmente muito simples de começar a colocar em prática na sua vida cotidiana. Significa simplesmente estar atento aos seus pensamentos habituais e apreciar como eles são poderosos e então ajustá-los para melhor atendê-lo. Isto significa reformular os contratempos e desafios da sua vida e vê-los de uma perspectiva mais otimista, cultivar gratidão pela boa fortuna em sua vida, focar nos aspectos positivos da sua vida, focar nos objetivos e resultados que você deseja para seu futuro e também avaliar cuidadosamente suas crenças profundamente arraigadas e ajustá-las conforme necessário para capacitá-lo. O importante é você entender o quanto antes, que por mais que existam vários estudiosos da lei da atração, você não pode ser diferente. Você precisa estudar cada vez mais, entender o real poder dos seus pensamentos e usá-los para criar a realidade que você tanto deseja. Eu agradeço por você ter chegado até aqui, e não esqueça que você é nosso convidado para participar das 5 aulas gratuitas sobre as 5 barreiras que impedem sua prosperidade. Nestas aulas você vai encontrar muito conhecimento e práticas. Clique no link abaixo deste vídeo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, isto ajuda muito. Para terminar, comente: eu sou próspero e abundante.